Olá, Sam, e boa noite para todos os inscritos. Aqui quem fala é Wesley, de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Já contei alguns relatos aqui no seu canal, e venho outra vez para contar mais dois. Dois causos acontecidos com meu avô, Mário Francisco Canedo, e com meu pai, Mário Lúcio Canedo. Meu avô já é falecido, mas contou seu relato para toda a família, de que quando ele viajava na central, era com máquinas movidas a vapor. Eram máquinas que não tinham tanta velocidade, mas que conseguia carregar alguns vagões. Inclusive tem uma dessas aqui na minha cidade, na Praça da Estação. Tem uma réplica que é igualzinha. Bom, a única iluminação era daquelas lâmpadas antigas de tungstênio. A visibilidade era limitada. Não era um clarão forte como essas lâmpadas de LED que temos hoje em dia. Resumindo, era pouca iluminação, e a máquina ainda andava devagar. Pois bem, meu avô disse que na época fez uma viagem para entregar algumas coisas em um distrito próximo de Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, mas que em determinado trecho do caminho, ele se deparou com algo muito estranho, e foi bem em uma região que tinha mata tanto do lado esquerdo como que do direito. Nesse trecho do caminho, ele se deparou com uma criatura correndo na linha do trem. Era algo muito peludo. Pelo barulho da máquina e do apito da Maria-Fumaça, a coisa acabou correndo. A criatura corria muito desengonçado na frente dele. Era algo muito estranho, segundo meu avô, mas que quando chegou em um determinado trecho, aquela criatura desviou o caminho e saltou para fora da linha do trem, sumindo em meio àquela vegetação. Sendo que, segundo meu avô, esse bicho ficou correndo na sua frente por cerca de 4 ou 5 minutos. Meu avô achou estranho e ficou com aquilo na cabeça, pois nunca havia lhe ocorrido nada do tipo. Ele até chegou a pensar que fosse algum animal ali daquela região, como alguma jaguatirica. Mas depois de mais calmo, ele caiu na real e percebeu que aquilo era grande demais para ser qualquer animal conhecido. Era desproporcional para tudo que ele conhecia. E pensando bem, meu avô caiu em si, que aquilo só poderia ser um lobisomem. Assim contava meu avô para meu pai e seus irmãos, sendo que isso ocorreu nos anos 50, e até hoje é um assunto bastante discutido na minha família. Evitamos deixar cair no esquecimento, porque relato é relato, independente do ano ou como ocorreu. Bom, agora eu vou contar o relato do meu pai. No início da década de 80, o meu pai era maquinista na rede ferroviária. Aqui na cidade de Santos Dumont tinha uma oficina bem grande, que dava suporte nas máquinas, fazia lavagens, essas coisas. E um pouco mais aqui próximo tinha um dormitório que era dos maquinistas. Normalmente aqueles que trocavam de turno viravam à noite aqui na cidade, ou maquinistas vindos de fora, para poder pegar serviço, e ficavam por lá, descansando durante a noite. Bom, o meu pai relatou para mim, para minha mãe e para minhas irmãs que em uma noite bem fria, ele teve que viajar até Conselheiro Lafayette, próximo da capital de Minas, Belo Horizonte. Tinha uma carga para deixar lá na cidade, e que também em determinado trecho da Serra da Mantiqueira, teve um sinal lá para cima que fechou de repente. Ele não sabia falar se era acidente ou algum atropelamento em uma cidade lá para cima. O sinal fechou. Então meu pai teve que puxar emergência nas locomotivas. Para quem é maquinista aqui do seu canal, deverá saber. Eram 3 locomotivas SD-18, apelidada como Macozinha, sendo que depois haviam chegado as Macosas, a SD-42 e a SD-43. Então meu pai teve que puxar. Naquela época, na rede ferroviária, viajava o maquinista e o seu auxiliar. Então, teve essa parada brusca, e era pro auxiliar descer
e fazia verificações nas válvulas de freio dos vagões, indo até o último vagão e observando as válvulas. Mas acabou que nesse dia meu pai quem desceu para verificar e pediu para o seu auxiliar ficar dentro da locomotiva para tomar conta de tudo. E assim ele fez. Pegou a lanterna e foi fazer a checagem. Mas chegando em um determinado local, meu pai avistou um ser que estava fumando charuto, que de longe parecia que fumava de 5 a 6 charutos de uma única vez. De vez em quando dava para ver o clarão daquele fogo, que no escuro da noite se destacava bastante. Meu pai então decidiu ir até lá, mas quando se aproximou, aquela aparição falou assim: "Essa porcaria vai demorar a sair." E meu pai falou assim na brincadeira: "Essa porcaria vai demorar um pouquinho." E não falou mais nada, apenas se dirigiu até o último vagão e fez a checagem que tinha de fazer. Meu pai ficou se sentindo mal pela resposta que deu. Achou que foi grosseiro da sua parte, mas terminou o que tinha para fazer, até que voltou nesse mesmo local. E aquela aparição ainda estava ali. E segundo meu pai, era alta e estava encostada na porteira. Uma coisa fora do comum. Meu pai se virou para aquilo e falou assim: "Boa noite, nós já estamos indo." E a aparição respondeu meu pai dizendo: "Siga teu caminho, que a noite é minha." Meu pai se arrepiou todinho quando escutou a resposta daquela coisa. Saiu com muita pressa, tropeçando nas pedras que tinha no caminho, até que enfim chegou na cabine da locomotiva e falou pro auxiliar da estranha aparição que ele viu. E o auxiliar dele falou assim: "Isso é coisa de outro mundo." Meu pai ficou pensando naquilo, mas depois deu partida para seguir viagem. Até hoje meu pai nos conta esse caso com muitos detalhes, e que ele acredita que isso foi algo sobrenatural. Uma coisa daquelas fumando 5 charutos e ter toda aquela altura, algo normal que não era. Até alguém alto não seria comparável. Uma coisa sombria e que não tem explicação até hoje. Boa noite. Ô Sam, boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes. Trago novamente aí mais 2 relatos. Um com meu avô, Mário Francisco Canedo, né? E um com meu pai, Mário Lúcio Canedo. Meu avô já faleceu em 1990, né? E ele relatou pro meu pai, pros irmãos do meu pai, que quando ele viajava na central, era que essas máquinas a vapor, né? E essas máquinas não tinha tanta potência, mas carregava alguns vagãozinhos, fazia algumas entregas de cargas, né? Carregava alguma coisa, né? E quanto à iluminação da máquina, né? Não é uma iluminação assim igual as de hoje em dia, que é LED, clareia 100%, né? Aquele clarão forte. Mas sim, essas máquinas eram uma iluminação de tungstênio, ou seja, uma iluminação incandescente, meio que amarelada, né? E o meu avô relatou para eles, na época, que ele fez essa viagem num distrito próximo, aqui em São João, na Serra da Mantiqueira,
que ele, em determinado trecho, onde é que tinha mata de um lado, mata do outro, que ele presenciou uma criatura correndo na linha, peluda, né? E pelo barulho da máquina e ele apitando, que essas locomotivas a vapor, tipo Maria Fumaça, inclusive aqui na nossa cidade de Santos Dumont, na praça da estação, tem uma réplica, a Zezé Leone 370, uma locomotiva a vapor que está lá até hoje, né? Está lá em exposição no centro da cidade. E que ele buzinava e a criatura corria, pulando dormente, e aquilo desengonçado, sabe? Chegou até um determinado trecho, aquilo desviou o trajeto, mudando para as matas, para a vegetação, e sumiu. Mas o meu avô relatava que aquilo durou em torno de 4 a 5 minutos correndo na frente da locomotiva, e o meu avô ficou com aquilo na cabeça, entendeu? E nunca tinha visto nada daquilo, entendeu? Ele achava que poderia ser algum animal, assim, desses de mato mesmo, assim, algum tipo de jaguatiri, essas coisas assim, mas depois ele foi caindo na real que o tamanho era meio desproporcional, o animal era bem grande, né? Aí depois veio na mente dele devagarinho que aquilo poderia ser um lobisomem mesmo, né? E aí ele relatava pro meu pai, pros irmãos dele, isso aí foi nos anos 50, né? E esse assunto aí tá aí até hoje, a gente evita de deixar cair no esquecimento, né? Porque relato é relato, né? E agora vamos pro relato do meu pai, que poderia até dar um subtítulo, né? A aparição misteriosa, entendeu? Que foi o seguinte, Sam. Na década de 80, mais ou menos, início de 80, 83, por aí, meu pai era maquinista da saudosa rede ferroviária. E aqui na cidade de São Dumont tinha uma grande oficina que dava manutenção nas máquinas, fazia lavagem delas, né? E um pouco mais à frente, aqui no bairro, também tinha o dormitório, onde os maquinistas dormiam, aqueles que trocavam de turno, passavam a noite aqui, né? Ou aqueles que vinham de fora pegar serviço, fazia hora aí, ficava dormindo aí até dar horário para chegar até o certo ponto e trocar com outro maquinista para fazer o devido trajeto, né? E o meu pai foi o seguinte, assim, ele relatou para mim, para minha mãe, para meus irmãos aqui, que foi uma noite bem fria, né? Que ele teve que viajar até Conselheiro Lafayette, próximo à capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Tinha uma carga lá para deixar lá em Lafayette. E que um determinado trecho aqui na Serra da Mantiqueira teve um sinal lá para cima lá que fechou de repente. Não sabia falar exatamente se era algum acidente ou algum atropelamento em alguma outra cidade lá para cima, né? Só que o sinal fechou e ele teve que puxar em emergência
nas locomotivas, né? As locomotivas eram, para quem é maquinista aí no seu canal, das antigas aí, eram 3 locomotivas SD18, apelidadas de Macozinha, né? E depois, futuramente, chegou as Macosas, que são as SD40, 2 e SD43, né? E que ele teve que puxar. E a época na rede ferroviária, você viajava com um maquinista e o seu auxiliar do lado. Aí teve a parada brusca, né? E era para o auxiliar descer da locomotiva para fazer as verificações das válvulas de freio dos vagões, né? E tinha que ir até o último vagão e observar as válvulas, né? Mas aí meu pai acabou decidindo que ele ia e pediu que o auxiliar ficasse dentro da locomotiva, né, para tomar conta. E assim ele fez, pegou a lanterna e saiu pela linha fora lá, com a composição toda parada. Chegando num determinado lugar, ele avistou um ser que estava fumando charuto e que de longe parecia que ele fumava uns 5 ou 6 charutos de uma vez, que ele avistava aquele clarão daquele fogo durante a noite, né? E destacava pra caramba, né? E chegando perto dessa aparição, essa aparição virou e falou assim pra ele: essa porcaria vai demorar a sair? Aí o meu pai virou e falou assim pra ele, levou na base da gozação, né? Essa porcaria vai demorar um pouquinho. Aí pronto, não falou mais nada, foi até o último vagão. E meu pai ficou com aquilo na consciência. Poxa, respondi mal o cara, né? Foi lá, fez o que teve que fazer, olhou direitinho, conferiu, as válvulas estavam tudo ok. Para na hora que desse a partida na composição, a viagem pudesse acontecer normalmente, né? Chegando nesse determinado local, essa aparição ainda estava lá, de pé, uma aparição alta e encostada na porteira. Era uma coisa fora do comum, muito alta, e ele assentado, os pés encostavam ao chão. Aí o meu pai virou e falou assim para ele: boa noite, estou indo. Aí a criatura virou e falou, a aparição virou e falou assim para ele: siga o teu caminho que a noite é minha. Entendeu? Aí meu pai virou e falou que na hora H ele arrepiou todinho, entendeu? Ele saiu depressa, andando na linha. Aquelas pedras também atrapalhavam andar, né? Porque usavam aquelas botinas bico de aço, né? Porque era a norma da empresa, da rede ferroviária, né? E meu pai chegou na cabine da locomotiva e falou para o auxiliar que tinha visto uma aparição estranha que deixou ele todo arrepiado. E o auxiliar dele falou assim: ó, é coisa do outro mundo, né? Aí meu pai ficou meio desorientado, relatou pra gente, até que ele deu partida na locomotiva, que demorou um pouquinho ainda, e seguiu viagem. Aí ele nos relata pra gente até hoje isso que aconteceu com ele, entendeu? E que ele acredita que lá foi algo sobrenatural, sim, porque nunca vi uma pessoa comum fumar
5 charutos de uma vezada só, né? E um troço alto daquele jeito lá, fora do comum. Uma altura daquela lá, eu acho que uma pessoa alta não daria a altura do que aquilo era, né? Uma coisa estranha, né? Aí o meu pai comenta com a gente até hoje isso aí, ele falou que isso causa arrepio nele até hoje. Porque quando causa arrepio, você sabe muito bem que não é coisa do bem, né? E que a gente fica imaginando, né? Como é que foi, entendeu? Eu tive a minha percepção, o meu encontro com o sobrenatural, minha mãe também quando era menor, né? E a gente fica pensando que nesse mundo aí, quanta coisa existe, quanta coisa essa noite aí tem a nos oferecer, né? É igual eu falo, que a gente tem que manter em oração, pedir a Deus força, né? Para nos proteger e pra gente não levar aquele baque, né? E é só isso, eu agradeço a você mais uma vez pelo espaço aí, no cedido aí. Agradeço a todos os inscritos de vocês aí no grupo, né? Porque é muita história, é muito interessante que os inscritos apresentam a cada dia que passa, né? E que é igual fala, sobrenatural existe, a gente não devemos abusar, né? Vamos manter a fé em Deus, que é só Deus mesmo para nos livrar dessas situações, né? E é isso aí, Sam. Que Deus abençoe você, que sempre lhe dê força para você continuar fazendo esse belo trabalho, né? Nos mostrar essas coisas que acontecem no Brasil afora, nesse mundão afora, né? Que muitos mistérios que tem nesse nosso planeta. E a gente falando de ferrovia e vem um trem aí, ó. Olha só a coincidência, né? E é isso aí, sabe? Valeu mesmo, que Deus abençoe você, sua família aí, a família de todos os inscritos seus aí, e que Deus abençoe a todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.